Boa noite. Eu estou com você aqui essa noite porque nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos no tabernáculo. E o tabernáculo é um lugar assim onde Deus preparou para que o povo pudesse ficar perto dele. Até existe um vídeo do Benihim a respeito do tabernáculo que é maravilhoso. Se você puder estar assistindo, você procura lá e assista para você poder estar aprendendo um pouquinho mais a respeito disso. E eu estive estudando um pouco sobre o tabernáculo, o objetivo dele. Eu quero que você relembre um pouquinho atrás, quando Deus fala através da boca de Moisés e Arão, porque Deus estava libertando o povo dele, tirando ele da escravidão das mãos de Faraó do Egito, para que fosse adorá-lo no deserto. Não é mesmo? E isso aconteceu, o Mar Vermelho abriu, nós já falamos sobre isso, foi uma bênção, eles saíram e o objetivo agora era: eu quero que esse povo se aproxime de mim e viva comigo. Então eu vou estar olhando as minhas anotações para que eu não me perca e para que você possa entender um pouquinho melhor. Eu quero que você saiba que toda vez que eu ministro a vocês, eu ministro primeiro a minha vida e depois também para que o Senhor esteja trabalhando muito na minha vida. O tabernáculo é igual à casa de Deus. Tanto na Bíblia como na Torá dos judeus, elas começam com a letra Bet. Beresh, no hebraico, no princípio. Bet significa casa. Bait. Casa está em 3 níveis. No nível material, no nível da alma e no nível espiritual. No material, é uma construção. Você tem a sua casa, você construiu para você morar. Esse é o nível material. Também tem a casa da alma, que é o corpo. Toda alma habita num corpo. A alma é onde habitam os nossos desejos, as nossas vontades, tá? É aí que a alma age. E também tem a casa espiritual, que é a habitação divina. Então Deus é o cabeça da criação e o universo é a sua casa. E o desejo do nosso Deus sempre foi habitar no meio do povo. Tanto que no Éden ele vem e já falava com Adão antes do pecado. Era assim, na virada do dia, ele vinha conversar com Adão, certo? E o desejo de Deus é habitar principalmente na nossa vida, no nosso coração. Mas para que ele venha habitar no nosso coração, é necessário que algumas coisas aconteçam. Porque nós nascemos com uma natureza má e perversa, certo? Nós nascemos contrários à vontade de Deus, desobedientes, teimosos, rixosos. Nós nascemos assim, tá? Nascemos com essa natureza, aí nós somos criados para amar a Deus, mas mesmo com todo o meu esforço é impossível eu ter uma vida com Deus, tá? A não ser que eu nasça de novo. E aqui entra a história do tabernáculo, que em hebraico é Mishkan, residência, ou lugar da habitação. Naquela tenda, Deus expressa o desejo no seu coração de viver com os homens como se os homens fossem seus amigos. Eu quero vocês como amigos. Tanto que no Novo Testamento, Deus fala sobre a amizade dele com o homem. E o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do seu povo, liberto da escravidão, e também o homem poderia se aproximar dele. Era isso que o tabernáculo representava. Eu quero estar com esse povo, eu quero andar com esse povo, eu quero ter harmonia com esse povo. Era exatamente isso que Deus tinha no seu coração. 500 anos, o tabernáculo foi o lugar de ensinamento de Moisés a Davi. Passaram-se 500 anos. Só em Salomão é que o templo de Salomão será construído. Mas, por enquanto, nós estamos vivendo no tabernáculo na Bíblia.
Existe um caminho que aconteceu para esse tabernáculo. Vieram dos filhos de Jacó, peregrinos em Canaã, redimidos por Deus, com as promessas de Abrão e de Isaque. E eles saíram do Egito libertos dessa escravidão e atravessaram o Mar Vermelho para que houvesse esse relacionamento. Você imagina então como estava Deus esperando ter esse relacionamento com o homem. O tabernáculo, ele foi construído no deserto. Interessante, no meio da areia. Até falei sobre essa história da areia, a história do calor, mas eu quero deixar bem claro aqui. Apesar de que era no deserto, Deus, como é um Deus cuidadoso, como ele é um Deus zeloso, ele tinha Shekinah sobre o povo. Então era assim. De dia era aquela nuvem que dava aquele ar condicionado sobre o povo de Israel. E à noite, essa mesma Shekinah, ela aquecia o povo. E a Shekinah era a presença de Deus no meio do povo. Agora, se você saísse dessa Shekinah, se você saísse da presença de Deus, você ia passar calor. Ia também passar frio. Como é nos dias de hoje. Quando estamos na presença de Deus, nós temos uma vida melhor, nós temos uma vida abundante. Agora, quando nós não estamos na presença de Deus, nós passamos por muitas coisas ruins. Não que nós não passemos com o Senhor, mas que sem o Senhor, gente, não é fácil. O negócio é não sair da presença de Deus. Amém? No Egito, reinava o pecado. Na frente estava a terra prometida. E no meio estava o deserto. Então, o único lugar onde Deus podia construir esse tabernáculo, para que ele pudesse ter essa vivência com o povo de Israel, só poderia ser no deserto. Porque no deserto, o povo necessitaria obedecer e depender de Deus. É isso que acontecia. Se, por exemplo, o tabernáculo fosse construído na terra de Canaã, não ia dar certo. Não ia dar certo. Porque lá teriam muitas atividades em volta e distrairia o povo de Israel. Então Deus tinha uma estratégia. Deus sempre tem uma estratégia para tratar com o seu povo. E passando para os nossos dias, eu vi assim como o Egito, a minha vida passada, a tua vida passada. O meio do deserto é onde eu passo as lutas, as provações, onde eu tenho as minhas pelejas, é um momento de oração, de busca. É o deserto. Tá? E a Canaã celestial é o caminho que eu estou indo. É para chegar lá. Eu tenho que passar por esse deserto. Então, muitas vezes, nós passamos por situações que nós não compreendemos. Nós somos cheios de o porquê. Enquanto nós teríamos que perguntar, para quê? Porque para quê já está explicando para que eu estou passando por isso. Para que eu possa crescer, para que eu possa aprender, para que a glória de Deus venha sobre a minha vida. Se eu não tivesse passado, eu pessoalmente, muitas coisas na minha vida, eu hoje não estaria aqui com você. Com certeza não. Absoluta. Foi necessário um tratar de Deus e Ele ainda me trata, para que eu possa chegar aqui e falar com você. Porque no deserto nós crescemos, no deserto nós aprendemos, no deserto nós precisamos de água, então nós temos que pedir para Deus. Nós temos uma dependência total do Espírito Santo. Agora, quando nós saímos da presença de Deus e vamos para o mundo, viver o que nós queremos e fazer o que nós bem entendemos, nós vamos sofrer consequências de não estarmos dependendo de Deus. Certo? Na areia, é para você sentir teu chão, é para lembrar-nos de que esse é o lugar onde nós precisamos depender do nosso Deus. Nós não podemos construir nada na areia. Até eu vi uma passagem que fala sobre Mateus 7:24, um homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. E teve também aquele que edificou sobre a areia.
Você vai construir um prédio sobre a areia? Tem um prédio aqui no Paraná, nas praias do Paraná, que caiu por ter sido feito num solo arenoso. Ele caiu. Muita coisa aconteceu ali. Não foi só o material, era o solo. Então, na areia tudo afunda. Eu acho engraçado quando a gente constrói aqueles castelos na areia, e os castelos aí a onda vem e leva. Tem que construir bem longe, mas mesmo assim, se a maré for, ela vai levar. Não fica. É impossível você construir na areia. Então, quando nós estamos na areia, no deserto, nós precisamos depender de Deus, porque daí Deus fará milagres. Deus fará maravilhas. Não sou eu que faço nada. É Deus que faz tudo. Hoje até estava conversando com uma tia amada minha e ela falou assim, não, a fulana tem muita fé. Eu falei, esse negócio de muita fé fede, porque fé é dom de Deus. Eu não tenho condição de ter fé. Então eu não tenho condição de ter absolutamente nada, nem amor, nem nada. Eu não sou boa, você não é bom. Há um só bom sequer, que é Deus. O próprio Jesus fala isso no Novo Testamento. Porque Deus quer que nós venhamos a depender dele. Não se ache. Quando falam, o vídeo foi uma benção, mas foi Deus. Eu mesmo fico sendo ministrada por mim mesma, porque eu assisto os vídeos e falo, meu Deus, isso mesmo, glória a Deus, Deus, tu é Pai. E começa a vibrar com a palavra que o Senhor está ministrando, porque eu creio que quem está ministrando agora para você é o Espírito Santo de Deus. Mas ele tem que usar uma boca, ele tem que usar uma vida. E eu estou sendo privilegiada de estar sendo usada agora. Nós precisamos mesmo da rocha, que é Cristo. A rocha eterna. Como o povo tinha tendência de idolatria, Deus faz esse tabernáculo no meio do deserto para que eles visualizassem só o tabernáculo e para que eles aprendessem a adorar só a Deus. Porque de repente ele começa a adorar uma imagem do outro povo, ele começa a adorar o marido, ele começa a adorar o filhinho, ele começa a adorar a TV. Então, não tinha nem Wi-Fi naquele deserto. Você já imaginou aquele povo sem Wi-Fi? A luz era a luz de Deus. De noite e de dia. Tudo era a dependência total era de Deus. Deus estava ali. E ele queria ser observado. Ele não queria que o povo esquecesse da presença dele. Por isso que ele deixou no meio do deserto. 3 milhões de israelitas. Era um gigantesco acampamento. Eu calculo. Lá no livro de Levíticos, quando ele fala sobre os cuidados do povo, que o povo devia ter com o local, ele até ensina que tem que pegar as fezes e cobrir com areia. Porque o povo defecava e não colocava areia. Aí vinham os bichos. Até isso, Deus vai ter o cuidado de falar. Então nós vamos ler muitos mandamentos agora, muitas coisas, porque Deus quer cuidar da nossa vida. Então está tudo escrito ali. Até o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Porque Deus nos quer saudáveis. Aí nós começamos a fazer tudo ao contrário do que a palavra de Deus diz e nós começamos a ter problemas até mesmo de saúde. Deus cuida do seu povo. Se a água estava amarga, ele torna a água doce. Ele fazia tudo para que eles vivessem bem. A roupa deles crescia no corpo. O modelo era o mesmo. Não tinha modinha no meio deles. Sapato? Eu amo sapatos. Era um que ia crescendo no pé. Que beleza! Que maravilha! Eu imagino a mulherada reclamando. Eu vou sair com a mesma roupinha, com o mesmo sapatinho. Não tinha shopping. Nossa, Deus queria que eles dependessem só dele. Isso eu quero deixar bem claro aqui. Então, no meio desse acampamento todo, que era dividido por quantidade de pessoas, nesses 3 milhões de israelitas, e suas tribos, era tudo divididinho, lá tinha o tabernáculo no meio, certo? Então, aí tinha nesse tabernáculo o altar de bronze, a pia de bronze, a entrada do Santo dos Santos, e eu quero falar só um minutinho sobre isso. A pia de bronze era o lavar dos sacerdotes
feitos olhando nos espelhos, onde eles tinham que se olhar, porque assim era a maneira deles saberem como Deus os via. Eu dei uma aula um ano no Instituto Teológico, muitos anos eu dei aula lá, e um dia eu pedi um trabalho sobre o tabernáculo, e umas alunas amadas, a qual uma deve estar me ouvindo agora, me fez uma pia de bronze. Elas fizeram uma pia de bronze e entraram com aquela pia de bronze. Está aqui na minha casa. Elas colocaram numa cúpula, encheram de pedacinhos de espelho, como diz a palavra ali, que essa pia era feita assim, e colocaram o nome de cada livro da Bíblia dentro de cada espelhinho. E eu me emocionei tanto naquele dia. Eles fizeram uma arca também para mim, que também está na minha sala. Fizeram tantas coisas que estão ali na minha sala. E o que acontece? Quando o sacerdote ia lavar as mãos, ele tinha que olhar para aquela pia e ele enxergava o seu rosto. E é assim que eu sou. Quando nós lemos a palavra e olhamos para a palavra reflete exatamente quem nós somos. E o que nós precisamos de... aonde nós precisamos mudar. E os pedacinhos de espelho eram das mulheres que Deus mandou pegar. Ah, Senhor. E Cristo, nessa pia de bronze. Primeiro tinha um altar. Eu pulei o altar, né? Mas deixa eu terminar de falar sobre a pia de bronze. Assim, a pia também tipificava Jesus, que nos santifica pela lavagem através da palavra. Como eu falei agora há pouco, em Efésios 5:26 diz assim, ó, para os santificar, purificando-os com a lavagem de água pela palavra. Voltando um pouquinho, tinha o altar de bronze onde eram feitos os sacrifícios dos animais, onde havia o aspergido de sangue, que tipifica a cruz do Calvário, onde Jesus derramou o sangue dele pela nossa vida, por pecados da nossa vida. Então era o altar de bronze, dele lavava a mão na pia, e aí era a entrada do lugar santo. Era o lugar de relacionamento de Deus com o homem. Que tinha algumas coisas lá, os pães que tipificavam a pessoa de Jesus. Lá em João 6,51 diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tinha também a lâmpada do candelabro, que é Jesus, a luz do mundo. E também tinha o lugar do incenso, que é a oração que nós fazemos, que está como representação nesse lugar de incenso, que vai até o céu. Como diz em Apocalipse, que as nossas orações são como aquele incenso queimado, que chegam como um aroma suave nas narinas do nosso Deus. Ó, que lindo! E também tinha o véu do Santo dos Santos, que fazia separação do homem pecador e de Deus. Esse véu separava. Só que esse véu foi rasgado de cima a baixo, após o sacrifício do Senhor Jesus. Agora não há mais separação. Agora eu posso chegar diante de Deus. Eu não preciso mais usar um véu, assim como Moisés, que usava um véu, porque a glória de Deus iluminava o rosto dele. Ele tinha que usar um véu, porque senão o povo não ia aguentar a presença de Deus. Tinha que ser assim conosco. A presença de Deus tem que ser tão grande em nossa vida que as pessoas passam a te respeitar. As pessoas passam a te olhar de uma maneira diferente. Você não pode ser a mesma coisa. Nunca, depois que você tem um relacionamento com Deus. Depois que você passa pela cruz do Calvário. Agora é Ele em nossas vidas. Efésios 2,14 diz assim, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Eu separei um texto para estar lendo com vocês aqui, do próprio livro de Efésios, porque eu achei tão lindo e eu quero ler. Nós vamos passar só uns minutinhos hoje. Diz assim Efésios capítulo 2. Antigamente vocês estavam sob a maldição divina, condenados eternamente por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram bem iguais a todos os outros. Cheios de pecado e obedientes a Satanás, o poderoso príncipe do poder dos ares que está operando agora mesmo no coração daqueles que estão contra o Senhor. Todos nós costumávamos ser tais quais eles são, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins.
para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em sua misericórdia, ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu de volta a nossa vida quando levantou Cristo dentre os mortos. Somente por sua misericórdia imerecida que nós fomos salvos, somente. E nos levantou da sepultura para a glória juntamente com Cristo, onde estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Tudo por causa daquilo que Cristo fez. Agora, Deus pode sempre nos mostrar como exemplos de como sua bondade é riquíssima, como é revelado em tudo quanto ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Devido à sua bondade, é que vocês foram salvos, mediante a confiança em Cristo e até a própria fé em Jesus, que não vem de vocês mesmos. É uma dádiva que Deus deu também. A salvação não é uma recompensa pelo que nós fizemos, não é. Portanto, nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isso. Foi o próprio Deus quem fez tudo por nós, há séculos atrás. Essa é uma Bíblia o nome dela é Bíblia Viva, e ela traz uma palavra assim mais ao nosso tempo. Terminando. Hoje em dia, Deus não habita em estruturas físicas, mas em corpos das pessoas através do seu Espírito Santo. O tabernáculo era um lugar santo, separado por Deus. Hoje, nós também somos separados, temos que ter vida de santidade, santos, mas só nele, através dele. Eu não tenho condição nenhuma de me santificar. Como que eu vou ter condição de me santificar? Eu quero que você me entenda isso. É nele que eu tenho vida de santificação. Porque se eu começar a ter, calcula aqui comigo, se eu começar a ter como me santificar, eu vou pegar os méritos para mim, porque nós somos assim. Ai, como eu sou santa. E a gente começa a se achar. Se achar. Nunca. Never. É Deus que nos santifica. É Deus que nos purifica. A fé é dele. Tudo é dele. Eu vou estar sempre repetindo isso aqui. Em 1 Coríntios 6,19 está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu não me pertenço. Eu pertenço ao meu Deus. Você não se pertence. Você pertence a Deus. E Deus quer, desde o tabernáculo, mostrar para nós, através das Escrituras Sagradas, que Ele deseja habitar em nossa vida. É o desejo do coração dele. Se você não fez isso ainda, se você que está me ouvindo agora, nunca fez isso, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Diga: Senhor, vem habitar aqui através do teu Espírito. Creia que você morreu naquela cruz. Não foi uma morte de substituição. Não foi. Foi uma morte de inclusão. Ele incluiu você na morte dele, com ele, porque é a única maneira que ele tem de vir habitar em você. Se cair o grão de terra, o grão da semente na terra e não morrer, fica ele só. Mas se cair, dá muito fruto. Então, creia. Ele fez você morrer para, na ressurreição dele, dar a vida do Espírito Santo dele para viver em você, para que você pudesse ter vida. As mulheres estão chorando muito. O índice de mulheres chorando hoje em dia está assim, 99%. Porque não estão confiando no nosso Deus. Nós nos decepcionamos com as pessoas e começamos a ficar tristes. Porém, eu venho te dizer essa noite, Deus, com seu amor tão grande, quer vir habitar em você, quer que você venha ser o tabernáculo dele. E ele vem, ele te prepara. Ele te deixa nesse deserto dessa vida, para que você possa depender da presença dele. Sem mim, diz a palavra, nada podeis fazer. Nada vem do céu que não seja do Senhor. Tudo é nele, e para ele, e com ele.
Tenha uma semana muito abençoada. Que o Senhor abençoe você e a tua casa, a tua família. Que você possa ser o tabernáculo do Senhor nesta terra. Porque o desejo dele é habitar em você, é transformar a tua vida através da leitura da palavra. Porque quando você lê essa palavra, que você abre essa palavra, aqui você enxerga a tua vida, aqui você é transformado. Aí você vai a um culto. Não para fazer campanha. Ai, Senhor, que visão distorcida da igreja. Faça campanha em casa. Se olhe no espelho e diga: eu preciso do Senhor. Eu preciso fazer uma campanha bíblica. Eu preciso aprender com o Senhor, a ter vida com Ele. E essa vida em abundância. Deus abençoe. Deus abençoe muito a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe mesmo. E eu também. Seja abençoada por Ele. Tchau.